Para onde eu vou depois desta paragem? Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus. Do livro Vinha de Luz, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 129. Serviço de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante, na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de uma doença, escassez e uma contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Que assim seja. Boa noite a todos. Agora, vamos fechar o olhinho, conversar um pouquinho com Deus e com Jesus. O que está lá dentro do nosso coração. Pela nossa família, o que se passa em nossa casa. O que nela tem de mais bonito que é o amor, a união. Que é por isso que agradecemos, Senhor. Que os lares que falta essa grande dádiva possam ser visitados por Ti, Deus Todo-Poderoso. Em cada coraçãozinho, em cada prato, em cada comida, em toda a refeição, o Senhor está lembrado e louvado por ali termos a abundância, por ali estarmos. Não importa a família, não importa onde estivermos, portanto, amor, a união. Essa família que o Senhor nos deu de presente possa ser nosso refúgio. Que possamos contribuir com ela, com o pouquinho que nós temos, que possamos dar nosso coração cheio de luz e paz. Possamos pedir por nossa família saúde, a união. A partir do nosso lar, possamos levar a todos que por nós passaram, nosso trabalho, a nossa escola, o nosso dia a dia, a nossa boa luz.
nossas boas intenções. E se possamos dar uma palavra livre, devemos ser Jesus dentro de nós. Através de nossas palavras, Ele pode ser sentido. Possamos lembrar daqueles irmãos que não puderem estar, que vem em nossa mente. Vem quando o nome de cada um escrito no livro, seja tanto encarnado quanto desencarnado. Damos também as boas-vindas aos nossos irmãos encarnados que estão aqui junto de nós, para que conosco também aprendam, possamos tocar as energias boas, os bons espíritos que aqui estão, possam, através de cada um de nós, saber o que cada um precisa e assim ajudar. Se estivermos receptivos, com certeza eles farão o trabalho. E nós podemos estar aqui essa noite, não lembro, vai por uma causa, agradecer em primeiro lugar, mas também colocar diante da espiritualidade todas as nossas aflições, tudo o que aqui viemos buscar. Colocamos em oração também os nossos irmãos que estão nos hospitais, aqueles que diante do frio não podem se cobrir, que não têm por a mesa, estão nos asilos, nos orfanatos, estão entregues nas ruas. Que Deus, com sua magnífica bondade, possa colocar uma luz, uma pessoa, que consiga emanar boas energias a todos eles. E que possamos estar receptivos aos ensinamentos dessa noite. Nosso irmão Beatriz possa conduzir a doutrinária, doutrinária da primeira forma. Que possamos nós estar aptos e receptivos a isso. E assim, em nome de Deus e de Jesus, vamos por aberto a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. E nós, Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Então, continuando sobre as bem-aventuranças, e hoje no capítulo 10º, temos os bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e no item 2 fala sobre reconciliar-se com os adversários. Reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Isso nos quer dizer que no nosso dia a dia nós temos irmãos que nós precisamos, muitas vezes, dar atenção, dar um carinho, fazer-se entender com aqueles, e principalmente como nos fala ali
nos fala a mensagem de hoje, que nós nos encontramos aqui na Terra, é uma escola, onde todos nós temos os nossos estudos, aprendizados, que é com a vida e com a experiência que nós adquirimos, é que nós vamos evoluir. Nós vamos nos modificar. Então, esse reconcilia-te, e em semelhante enunciado também revelou o Divino Mestre a necessidade da nossa iniciativa, no ato de ajudar aqueles que muitas vezes discordam dos nossos pareceres, do que nós pensamos, ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Porque se nós estamos vivendo aqui na Terra é por causa das provas e expiações. Como eu já falei, é uma escola. A Terra é a nossa escola, individual de cada um e em conjunto, com todos para o aprendizado, com as experiências que cada um pode compartilhar com o outro. Recordemos que a sintonia é uma lei. Nós estarmos sintonizados, primeiramente, ao alto, com Deus, com Jesus, depois para nós fazer a nossa parte. Aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso lar. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Se você está sempre reclamando, sempre de mau humor, você não vai conseguir que alguém fique ao teu lado. Então, você estará influenciando o outro. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Qual é o nosso pensamento quando nós sentimos alguma coisa? Um outro exemplo. Ah, mas aquela pessoa está me enganando. Mas talvez eu, no meu sentimento interior, estou enganando. Não precisa ser até aquela pessoa, mas uma outra. Então, tudo é da nossa capacidade. É o nosso espíritozinho ali que está colocando para fora tudo que ele pode. Muitas vezes do mal, outras vezes do bem. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba. Porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Se nós temos a luz, como diz o mentor, a nossa tocha está em nossa mão, no alto, nós conseguimos sim garantir com a essência divina a nossa paz, a nossa tranquilidade. O perdão não extingue o débito, cada qual receberá segundo suas obras. A vinha não produzirá veneno, o espinheiro não dará uvas. Os frutos que nós vamos colher no futuro, que agora estamos plantando, semeando, já semeamos e muitos já estamos recebendo os frutos conforme a nossa semeadura.
Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Primeiramente, a gente se conhecer. Depois nós vamos atender as outras pessoas, os outros irmãos que precisam de nós, tanto quanto nós precisamos do nosso próximo. Essas são palavras e ensinamentos do mentor Emmanuel. Harmoniza-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, você está no Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliar com os nossos adversários, antes mesmo que eles nos entreguem ao juiz, significa nós nos retratarmos com o próximo. Muitas vezes pelo erro que fizemos e não queremos fazer mais. Daí voltou para a nossa consciência. Eu errei e eu não quero mais errar. E, principalmente, não deixarmos para outra vida física o que nós podemos fazer nesta. Deixar aquele adversário lá, não buscar, não procurar, não fazer nada. Isso vai ocorrer e para a próxima encarnação, reencarnação, porque nós já tivemos várias e ainda teremos muitas. Porque, como somos conhecedores da reencarnação, sabemos o quanto é necessário nos harmonizarmos e com os nossos adversários, porque se nós alimentar um mau sentimento, não se resolve com o desencarne. Só vai piorar, porque esse irmão vai estar livre e nós presos a esse corpo físico. Nós levamos além túmulo tanto o nosso amor como o nosso ódio. Também, ao nós desencarnarmos. O que nós vamos levar na nossa bagagem, na nossa sacola? Se não é o bem que fizemos, se não é o que faz nos reconciliar, nos harmonizar. É isso. E sempre na confiança que Deus, nosso Pai, não abandona nenhum de seus filhos. Sempre dá uma nova oportunidade. Como essa aqui, nessa noite, nós estamos aqui quentinhos, né? Não está uma noite fria, podemos aproveitar muito bem. E é com essa comunhão que nós estamos aqui em pensamentos e nos sentimentos que nós vamos aprender. Aprendendo com o Evangelho, aprendendo com o Livro dos Espíritos, com as obras básicas da doutrina espírita. E também uma pergunta do livro O Consolador,
que nos fala assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas, se o adversário não tiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? A resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação, que precisa ser feita. É um dever. E esquecendo a ofensa recebida. Ou ainda, pior ainda, se nós ofendemos. Se nós é que praticamos esse mal, não podemos perseverar na atitude rancorosa. Temos que entender que a questão é que a gente tem essa sinceridade, coloca essa sinceridade no íntimo da fraternidade sincera. Porque o propósito de uma represália constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, é uma análise para nós, né, que a gente consiga fazer isso. Deixando o orgulho de lado. E vamos em frente. Engolir ele, como se diz. Não, eu vou procurar me reconciliar. Quantos irmãos, talvez nós, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário, que lhe é inacessível a qualquer conciliação. Mas o nosso Mestre, Senhor, nos diz: concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Trabalhemos o quanto nos seja possível. Não abandonemos nunca a ideia. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante que um dia temos outra oportunidade. E sempre outra e sempre outra. Quanto mais solvermos esses sentimentos errados e tirando-os do nosso coração, mais livres nós retornaremos à pátria espiritual. Cada um é julgado por suas obras, e cada qual tem o mérito e o demérito das mesmas obras. Conforme eu já falei, a nossa construção, a nossa semeadura, é essa que vale. E que ela seja para o bem. Ninguém pode ter o salário superior ao serviço que fez. Uma grande verdade. Como que eu vou receber se eu não fiz nada? Ninguém pode receber castigo maior do que o crime que cometeu.
E para isso não é preciso estudar direito, nem teologia, para a gente compreender essa verdade. Ela é intuitiva. E tão intuitiva ela é que a nossa legislação suprimiu a pena de morte. Ao menos no nosso país não existe a pena de morte. Assim como suprimiu as penas perpétuas. Porque elas faziam parte do velho código elaborado por elementos que tinham ideia de um inferno eterno. As penas eternas, né, que falava que tem no céu e inferno, né, que não existe. Todos nós vamos voltar para o seio de Deus. Não importa quanto tempo, mas nós vamos sim evoluir. A tendência evolutiva, olha, da lei não é mais para o castigo, mas sim para a correção. O corretivo, sim, nós temos que receber. Por isso que afirmamos que Deus não castiga, Ele corrige. Vemos atualmente em nossas penitenciárias, por exemplo, o espírito que aí predomina. Um indivíduo, ele pratica um crime e é condenado a 30 anos de prisão. Vai cumprir a sua pena numa penitenciária. Mas, nos primeiros tempos, ele fica submetido à prisão na cela. Para que ele seja observado, estudado e perscrutado. Mas o que isso aqui quer dizer para nós? Que nós também estamos aqui na Terra como em uma prisão. E nós estamos sendo estudados. Tem os que estão nos observando, nossos irmãos encarnados mesmo. Se eu aqui estou falando, não é porque eu sei tudo, não, eu sou do mesmo jeito que todos são, com as imperfeições que ainda temos que corrigir. Ninguém é mais do que ninguém, porque cada um tem a sua individualidade, o seu progresso, a sua evolução, o que já conseguiu realizar. Conforme a ferocidade ou a humildade que a gente revela, fica entre quatro paredes ou é solto. Solto para trabalhar. Para a educação moral e intelectual. Que todos nós temos a oportunidade. Todos nós. Em última análise, na cela ou fora dela, a gente recebe os conselhos morais. Se o seu comportamento for irrepreensível,
ele completará metade da pena na penitenciária e os demais anos terá liberdade condicional, podendo trabalhar e estar mais próximo de sua família. Então, aqui é uma comparação, né? A nossa vida é uma comparação com essa cela, essas prisões. Também depende da vontade de cada criatura se ela deseja mudar. Na Terra, a lei tem atenuantes e tem indulgências. Nós escolhemos. Vamos ser indulgentes? Vamos ajudar? Vamos colaborar? E no céu também é assim, onde a justiça não afasta da misericórdia e do amor, não nos afasta. Por isso a oportunidade de nós reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. Essa é a justiça de Deus. Essa é a grande oportunidade que nós temos. E a lei condenatória eterna é inflexível. Sem oportunidade de correção. Não, a lei condenatória eterna e inflexível, sem oportunidade de correção, de perversidade e de eterna maldade, seria a lei de quem não compreende ou não quer compreender Deus. Veja que grande verdade. Se tivesse uma condenação eterna, Deus não ia se preocupar com nós. Ele ia deixar haver navios, se virem. Coloquei aqui no mundo, criei e agora se viram. Não. A lei de Deus é grande. É eterna, é o amor. Seria a lei de escravizadores que desejam perpetuar o seu domínio no mundo material. Aí sim. Mas esses que não conhecem Deus, não conhecem as leis de Deus. O que deve prevalecer, como nos diz o justo Nazareno, Jesus, o pagamento dos ceitis, que é uma moeda portuguesa dos anos de 1385 a 1433, que é uma quantia insignificante, todos serão contados, esses pagamentos. E, se eles foram quitados, o devedor nenhum tormento sofrerá. Porque Deus não faz pagar 10 ceitis a quem só deve 5. Conforme as obras, nós receberemos o pagamento. E a mesma coisa nós pagar. Tanto recebemos como é obrigatório nós pagar. Paga o último ceitil, paga está a dívida. Não existe inferno, somente existem condições e trabalhos para a reparação e a correção. A missão de observar os preceitos de Jesus é a mais difícil. Nós seguirmos corretamente, a gente dá umas deslizadas muitas vezes, a gente explode, a gente fala mal, a gente ainda não temos aquele equilíbrio. Ainda não nos conhecemos totalmente. Então, é a mais difícil e não seremos capazes de pôr em prática se não pudéssemos contar com quem?
com o auxílio dos divinos mensageiros, os nossos mentores, queridos mentores, sempre prontos para nos guiar, nos socorrer e nos sustentar. Mas nós precisamos nos esforçar a fim de cumprir o que Jesus nos ordenou, nos ordena. Não faltam tropeços e barreiras, mas quem tem fé em Jesus remove as montanhas, transporta as montanhas. As montanhas são as nossas dificuldades, mas nós enfrentamos com a ajuda e o amparo da espiritualidade superior, comandada por Jesus. Barreiras, espinhos, nós os encontramos por todas partes. Mas não são esses os empecilhos mais difíceis de remover, e sim aqueles que surgem nos nossos próprios lares, abalando sólidas amizades, destruindo velhos e fraternos parentescos. Mas é nesse convívio que nós temos que resgatar o último ceitil, com os nossos familiares, com os nossos parentescos. Ali é que nós nos reunimos. E com as consequências do mau uso do livre-arbítrio, o homem vai aprendendo que só o amor é que vai cobrir a multidão de pecados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a misericórdia é com o amor, com a compaixão, com o carinho, com a atenção, tudo isso. E por mais complicado que pareça, a recompensa vem de forma grandiosa ao que age com misericórdia. E segue a via da evolução, entendendo que não há acasos, e existe sim a causa e o efeito. E que mesmo em relações complicadas, há grandes lições para serem aprendidas ainda. Nós não sabemos tudo. Quanto mais nós sabemos, mais nós temos que saber que nós temos, menos sabendo que nós não sabemos nada. Tu vai estudando, tu vai compreendendo que você tem que estudar mais, que você tem que compreender mais. Precisa entender que enquanto uma lição não for aprendida por completa, ela se repetirá até que nós conseguimos a solução através da compreensão. Que ela seja compreendida. E como não existem acasos, é preciso que entendamos que se as pontas de um lado e de outro estão soltas, elas precisam ser juntadas. De qualquer situação. Elas assim, para que assim nós sigamos juntos crescendo. Cada qual fazendo a sua parte, juntando aquela ponta com a minha, a dona Celuí,
com a da Viviane, e assim por diante, para nós unirmos. E é isso que nos faz, que nos mostra que a vida é um meio de nós exercitar isso. Essa existência é um meio que nós temos e que nos mostra o que é necessário para a nossa subida nos degraus da evolução. E é um grande aprendizado. Se teu irmão errar contra ti, quem é nosso irmão? Quem é o nosso amigo? O Evangelho que manifesta o Espírito de Jesus manda que os que estão em demanda cheguem imediatamente à fala para entrarem em acordo, é o diálogo, com as suas faltas, cada um com as suas. E se for possível, ainda há novos recursos de novas falas para que se entendam e permaneçam no espírito do cristianismo, seguindo Cristo. Nossa raiva não deve permanecer até o pôr do sol. E até chegarmos a perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí o reino dos céus chega até nós, quando nós perdoarmos. Não deve haver inimizade entre crentes e descrentes, entre raças e famílias, e muito menos entre pessoas de um único credo do amor. Credo que nos uniu para nos amarmos e nos respeitarmos. Às vezes as inimizades são sem motivos justificáveis, eternizando desarmonias que mais tarde causam duros suplícios. Os estudantes do Evangelho de Jesus sabem que as desarmonias são pedras de tropeço na estrada da felicidade. Sabem que não podem se ligar ao céu, porque nem na terra se ligam aos preceitos de Jesus. É sério? É sério isso, minha gente. Enquanto preparava, enquanto a gente se coloca em cada frase, em cada ideia, é difícil, mas se nós permanecermos na proteção de Jesus, é indispensável renunciar ao orgulho. Nós temos que renunciar ao orgulho, tornar-se humilde, reconciliador, indulgente, correto e bom. Lembremos que o perdão se dá ao errado e não ao correto, e que só com o perdão concedido aos desafetos obteremos de Deus o perdão para os nossos erros. Muitos obstáculos se interpõem à nossa marcha. O desrespeito humano, o preconceito, o amor ao dinheiro e outras tantas barreiras que tanto têm prejudicado aos filhos de Deus. Jesus afirma a possibilidade de erros na Terra, porque o nosso mundo é um dos mais atrasados do sistema planetário.
E sem os erros, os seres humanos não fariam a sua evolução. Ficariam estacionários, não iam fazer nem o bem nem o mal, iam ficar sem ação. A evolução nasce da luta, do trabalhador que trabalha para a perfeição. E para que haja luta é necessário que haja erros. E para que haja trabalho é indispensável que este trabalho esteja por fazer. É o nosso futuro. Ainda bem que nós temos. E se amanhã eu desencarnar? E aí? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Todos fomos criados simples e desconhecedores, porém dotados de inteligência para realizar a nossa perfeição. E para termos o mérito da nossa elevação, é preciso que esse trabalho seja feito por nós mesmos. Nós não podemos esperar pelo outro. A nossa parte nós temos que fazer. Ah, mas vou deixar na mão de Deus. Se eu não fizer a minha parte, nada será feito. E para tal, Deus, o nosso Criador, nos legou o planeta Terra, onde podemos efetuar grande parte da obra de aperfeiçoamento. Começamos o nosso trabalho pelo lado material ou físico, cultivando as terras, formando cidades, fazendo estradas, sondando os mares, ligando continentes, empreendendo indústrias, fundando escolas, desenvolvendo a inteligência, que nós recebemos com a ajuda dos irmãos que vieram de outros orbes para nos ajudar, porque senão ainda estaríamos no tempo primitivo, da pedra lascada, do fogo com pedra, e é com essas aí, cultivando as terras e formando cidades com a ajuda desses irmãos. E para conseguir tudo isso, nós temos que lutar contra os tropeços. E sempre existem as pedras e os espinhos no nosso caminho. Lutamos contra as feras e vencemos as feras. Lutamos contra as matas e vencemos as matas. Lutamos contra as montanhas e vencemos essas montanhas, que são, como eu já falei, as dificuldades. Lutamos contra as águas e vencemos as águas. Ai das feras, ai das matas, ai das águas e ai das montanhas. Se nós formos firmes, forte, tendo fé, esperança, o processo evolutivo acontece na esfera do conhecimento e do moral, e com o uso da nossa inteligência. Crescemos material e espiritualmente. Assim, nosso mundo vai se libertando sucessivamente das mazelas do passado, que foram muitos, que temos muito. Ainda temos que crescer muito na esfera moral, mas já fizemos o bastante. E ainda faremos, onde a nossa ação já se tem feito sentir. Com a nossa ação, nós podemos sentir que, ocultando instituições celulares opressoras da razão, nós podemos sentir isso, que existem dominadoras da consciência e conspurcadoras do nosso caráter.
e do nosso sentimento e da nossa fé, da nossa vontade e da nossa liberdade. O que tem que ser feito? Nós modificar esse quadro, para que haja essa liberdade. Todo trabalho de destruição e edificação é uma luta. Isso tudo contra os erros causados pelos nossos tropeços, que empreendemos e na qual os erros são vencidos. Todo trabalho produz fadiga. Toda luta, ela causa dor. Mas é a luta do trabalho que vem a felicidade e a perfeição. E para as desavenças, as maledicências, os ressentimentos que surgem nas nossas relações, usemos a palavra, que dulcifica e acalma, para o bem de todos. Que ela faça isso, essa palavra. Agindo sempre com bondade, perdão, paciência, serenidade. Tendo fé e confiando nos ensinamentos de Jesus, venceremos os erros e os tropeços. E que a nossa esperança e a nossa fé nos levem, por Jesus, a Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Que possamos refletir durante a semana e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Sejamos gratos a Deus e a Jesus, ao nosso mentor André Luiz, a toda a equipe espiritual que aqui atua o trabalho. Possamos nos manter receptivos pelo trabalho de paz. E agradecidos somos, Senhor, por mais esse momento. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o ordinário dessa luta. Assim seja.